nós estamos a viver num tempo em que todo o tempo, em que cada segundo que nós estamos a viver, é um momento que já foi profetizado. Isto quer dizer que nós estamos a viver num tempo completamente profético. Mas o que se encontra hoje em dia é, por mais que nós estejamos a viver num tempo profético, existem pessoas que não se introduzem neste tempo profético. Alguém está me entendendo? Amém. Uma coisa é existir o profético e ser vivido. Outra coisa é existir o profético e ser observado, o profético a funcionar. Quer dizer, o profético ele está a operar na vida de algumas pessoas. O profético e o poder de Deus, neste tempo, é um poder visível. Antigamente as pessoas simplesmente acreditavam em Deus por causa da doutrina. A doutrina, ela fez com que muitas pessoas acreditassem em Deus, acreditassem na palavra de Deus, mas não acreditassem no poder da manifestação da palavra de Deus. Quer dizer, as pessoas acreditam na existência de Deus. As pessoas acreditam que Deus é o Criador, mas não acreditam na manifestação do poder desta palavra em que eles acreditam. Alguém está me entendendo? Amém. Quer dizer que o profético ele está a existir. Agora você consegue ver Deus operar com evidências, mas as pessoas, por causa da doutrina, elas fazem com que, por mais que existam evidências, elas não consigam perceber de que é Deus operando. Alguém está me entendendo? Amém. Estamos num tempo profético, mas as pessoas não conseguem se introduzir para poder viver o profético. Somos pessoas que estamos sendo liderados como homens de Deus, mas não estamos a conseguir a usar a graça, a usufruir a graça que está sobre esses homens de Deus. Somos pessoas que estamos a caminhar com pessoas que carregam revelações, com pessoas que são usadas por Deus para transformar vidas, mas as nossas vidas elas são impossíveis de serem transformadas. Somos pessoas que estamos a nos comportar como fariseus, pessoas que iam até o encontro de Jesus, mas não para poderem provar o poder que estava sobre Jesus, mas para poderem julgar aquilo que Jesus pregava, porque era algo que vinha do alto. Alguém está me entendendo? Amém. Alguém está me entendendo? Amém. Diga comigo, Jesus. Jesus. Satanás, ele supera a maior parte de crentes de hoje em dia. Ele consegue entender melhor o tempo profético em relação às pessoas, em relação àquele que é crente. Ele sabe melhor se posicionar para poder impedir um crente a se introduzir num tempo profético. Mas este próprio crente não conseguir ter discernimento de que está sendo impedido de viver o tempo profético. Alguém está me entendendo? Amém. O tempo profético, ele não é como os anos que nós conhecemos, que existe 2025, o próximo ano existirá 2026. O tempo profético é um tempo que está conectado com o plano original de Deus. E que este tempo, para você poder viver, é preciso que você se introduza deste tempo. Alguém está me entendendo? Amém. Você precisa se introduzir ao tempo profético. Alô? Amém. Diga Jesus. Jesus. Diga mais Jesus. Jesus. Diga mais Jesus. Jesus. Você precisa se introduzir ao tempo profético. Quer dizer, as pessoas elas conseguem observar, mas elas não conseguem viver aquilo que eles observam, porque eles não têm capacidade, eles sentem-se que são incapazes de se introduzir para viver o tempo em que foi destinado para Deus para poder viver. Alguém está me entendendo? Amém. Tem muitas pessoas que facilmente eles se conformam com situações. A vida que você leva, a vida que você está a levar, não é uma vida que é de acordo com os planos de Deus. Mas por causa de sofrimento, existem pessoas que até eles dizem assim: eu sou uma pessoa que já vivi tanto sofrimento. Acredito que Deus, Ele me predestinou para que eu vivesse o sofrimento. Eu quero te garantir uma coisa. Existe um tempo que anula aquilo que você diz como palavra. Este tempo é chamado de tempo profético. Mas é preciso que você se introduza a este tempo para poder viver este tempo profético. Alguém está me entendendo? Amém. Alguém está me entendendo? Amém. Como é que você se introduz ao tempo profético? A primeira coisa que te faz com que você se introduza ao tempo profético é a própria salvação. Alguém está me entendendo? Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: nós não podemos dizer que somos filhos de Deus se nós não aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa que te faz com que você seja introduzido ao tempo profético é a própria salvação. Aceitar a Jesus como seu Senhor
e Salvador. A salvação, ela carrega consigo etapas. A salvação, ela carrega consigo passos. Muitas pessoas facilmente recebem Jesus, mas o difícil é continuar a viver com esse Jesus. Entenda que o tempo profético não pode ser vivido se você não tiver Jesus. Ninguém pode viver o tempo profético se ele não estiver com Jesus. Ninguém pode viver o tempo profético se ele não estiver na salvação. Porque a salvação é o próprio Jesus. Quando nós temos a Jesus, nós sabemos que estamos salvos. Nós sabemos que estamos a viver a salvação. Sabemos dizer que podemos viver o tempo profético. Alguém está me entender? Alguém está me entender? Alguém está me entender? Diga Jesus. Diga Jesus. A primeira coisa que você precisa para viver o tempo profético é a salvação. O maior erro que nós cometemos é procurar pessoas para poder nos ajudar em dificuldades enquanto não estamos preparados para poder receber a Jesus. Toda a cura que se manifesta, todo milagre que se manifesta, toda a libertação que se manifesta na vida de uma pessoa deve ser um resultado de uma conexão e relacionamento com Deus. O maior erro que nós cometemos hoje em dia é conhecermos a Jesus enquanto estamos com problemas. E nós não queremos recebê-lo, apenas queremos buscar um homem de Deus capaz de resolver os nossos problemas. Nos esquecemos de que para este homem de Deus resolver o nosso problema, nós precisamos estar em um profundo relacionamento com Jesus. Alguém está me entendendo isso? O segundo passo que te leva à salvação é você crer em Jesus e confessar este Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Romanos, de capítulo 10, versículo 9, diz que nós devemos crer em Jesus dentro do nosso coração e confessarmos com o quê? Com a nossa boca. A nossa boca precisa confessar de que Jesus, Ele é meu Senhor e é meu Salvador. Renovação da própria salvação. Nós renovamos a salvação por quê? Porque Jesus, Ele disse: não basta você me receber como seu Senhor e Salvador. Você precisa me seguir. Você precisa pegar a sua cruz e poder me seguir. Quando você pegar a sua cruz e me seguir, para isto ser possível, você precisa fazer o quê? Negar a si mesmo. Amém. Deixa eu me entender. Quando Jesus diz para você negar a si mesmo, Ele não está a dizer que você, quando se ver, deve se fugir. Quando você ver, quando você se reparar, tem que se fugir. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus, Ele está a dizer que se você precisa seguir a mim, é preciso que você abandone o seu antigo eu. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Você precisa abandonar o seu antigo eu e tomar um novo eu. Aquele que te direciona junto com quem? Junto com Jesus. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Jesus, Ele disse: aquele que quer caminhar comigo é preciso que negue a si mesmo. O negar a si mesmo não é você se reparar e dizer que eu não sou eu. O negar que Jesus estava a dizer, Ele estava a dizer o seguinte: ninguém pode caminhar comigo se ainda precisar ser a mesma pessoa que ele era antes. Alô? Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. É um erro que nós cometemos como cristãos quando pensamos que podemos caminhar com Jesus sem mudar de quem nós éramos. Se você não estiver disposto a mudar quem você era para poder caminhar com Jesus, não tem como você caminhar com Jesus. Uma das coisas que permite com que você esteja na salvação é renovar a sua própria salvação. E a cada dia você precisa fazer isto. Nós nos negamos a cada dia. Alô? Em nome de Jesus, amém? Amém. Diga para o seu irmão: o quarto passo da salvação é praticar o amor. É praticar o amor. Você precisa mostrar o amor. Alô? Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz: ninguém pode dizer que ama Deus
se ele não consegue amar o seu próximo? A palavra de Deus ainda nos diz que o maior mandamento que o Senhor deixou para nós é o amor. A prática, o espalhar o amor, não é um pedido para um cristão, é uma ordem. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Você precisa mostrar o amor. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o maior mandamento que existe nela é o amor. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se ele não tem o amor. Alô? Amém. Alô? Amém. A palavra de Deus, ela diz: os fariseus, eles tentaram questionar a Jesus. Eles tentaram fazer uma questão a Jesus, pensando que Jesus não podia conseguir responder. Disseram: mas qual é o maior mandamento? Jesus, ele disse: o primeiro mandamento que existe é amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Ainda estamos na salvação. E eu quero te fazer entender de que viver o tempo profético é resultado de uma conexão genuína com Deus. E eu quero te fazer entender que não é possível você viver o profético se você não estiver conectado a Jesus. Alô? Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. A quinta coisa é perdoar. Ninguém pode dizer que ama se ele não consegue perdoar. Alguém já me entendeu? Ninguém pode dizer que ele ama se ele não consegue perdoar. E ninguém pode dizer que está salvo se ele não consegue praticar o perdão. Alô? Amém. A Bíblia faz a questão de nos dizer que não tem como você fazer uma oração e ser sucedida diante de Deus se você não perdoar. A Bíblia ela faz a questão de nos explicar que o nosso perdão é o essencial para que os ouvidos de Deus se abram e a nossa oração chegue ao trono da graça. É por isso a Bíblia diz que antes de você orar, primeiro deve perdoar aqueles que te ofenderam. A certeza de que Deus perdoa os seus pecados surge quando você consegue perdoar aquele que te ofendeu. Não tem como Deus perdoar os seus pecados. Não tem como você ter certeza que Deus perdoa os seus pecados se você não consegue perdoar aquele que te ofendeu. Alô? Amém. Diga Jesus. Jesus. Diga Jesus. Jesus. A própria Bíblia, Deus disse: eu vos darei pastores. Alguém está a entender? Amém. É Deus que disse que cada um de nós receberia um pastor de acordo com o coração de Deus. Isso quer dizer que se você está aqui, se o seu pastor é o profeta Rubem Gomes, você não está aqui por acaso, não está aqui só por estar. Quer dizer que você, seu pastor é o profeta Rubem Gomes de acordo com o coração de quem? De Deus. Não é de acordo com o seu coração, não é de acordo com o coração do homem de Deus, é de acordo com o coração de Deus. A maior parte de cristãos, eles vivem enquanto não tem pastor. Tem pessoas aqui, você pode perguntar quem é seu pastor, não tem resposta de quem é pastor dele, porque ele não conhece o pastor. Alô? Amém. Se você determinar que o homem de Deus ele é seu altar, você vai saber que eu preciso dizimar nesse altar, preciso semear nesse altar, preciso sacrificar nesse altar, preciso servir nesse altar. Amém. Alô? Amém. Diga Jesus. Jesus. Diga mais Jesus. Jesus. Diga mais Jesus. Jesus.
Diga mais Jesus. Hóspedes, vocês precisam entender a lógica de Deus. Muitas pessoas, quando eles vêm de casa, carregam a expectativa da mão de Deus. Mas quando chegam aqui, trocam a expectativa da mão de Deus com a mão do homem de Deus. Ele só pensa que a sua situação pode ser resolvida se ele ser tocado, ou ele falar com o homem de Deus, ou ele ser profetizado com o homem de Deus. É preciso que vocês entendam a lógica da manifestação de Deus. Deus, ele não resolve os problemas conforme as pessoas resolvem. Através da forma como o Senhor Jesus operava, nos mostra de como que a lógica de Deus pode operar. O mesmo cego que foi curado através de toque com a mão do Senhor Jesus, o outro cego precisou de ser colocado no lodo e pudesse se lavar no tanque para que pudesse conseguir ver. É um erro você caminhar com o homem de Deus sem ter o perfil deste homem de Deus. Jesus sabia que os discípulos precisavam ter uma definição de quem era Jesus. Você precisa ter definição de quem é esse homem de Deus, de quem é o profeta Rubens Gomes para você, não para aquilo que as pessoas dizem. Muitas pessoas, quando vieram aqui, ouviram dizer. Alguém está me entendendo? Mas a pergunta que hoje está sendo feita é: não é o que você ouviu dizer, mas quem é o homem de Deus para você? Quem é o profeta Rubens Gomes para você? Jesus sabia que os discípulos precisavam de ter definição de quem era Jesus. Você já ouviu muito acerca do homem de Deus lá fora, mas para você hoje que está aqui, pergunta para o seu irmão: quem é o profeta Rubens Gomes para você? Alô? Amém. Alô? Amém. É um erro você caminhar com o homem de Deus sem criar perfil de quem é o homem de Deus. Alguém aqui pode dizer assim: o profeta Rubens Gomes, ele é meu pai. O profeta Rubens Gomes é meu pastor. O profeta Rubens Gomes, ele é alguém que dirige uma igreja que eu às vezes vou para lá. Alguém está entendendo isso? Amém. A forma como você define o homem de Deus, escuta-me. A forma como você define o homem de Deus determina quanto a graça que o homem de Deus carrega deve se manifestar na sua vida. A proporção da manifestação da graça e da unção que o homem de Deus carrega na sua vida é determinada através da definição que você tem acerca deste homem. Se você dizer que o profeta Rubens Gomes é meu pai, então existe uma proporção que o profeta Rubens Gomes ele dá aos seus filhos. Se você diz que o profeta Rubens Gomes é meu pastor, existe uma proporção que o profeta Rubens Gomes dá para aqueles que chamam de pastor, ou para aqueles que têm como pastor. O que o profeta Rubens Gomes carrega para poder se manifestar na sua vida, a proporção, ela depende de como é que você o recebe. Alguém está me entendendo? Aqueles que recebem o profeta na qualidade de profeta receberão a recompensa, receberão daquilo que o homem de Deus carrega como profeta. E aqueles que recebem um justo na qualidade de um justo receberão aquilo que um justo pode dar. Eu estou dizendo assim, que a manifestação do poder de Deus na sua vida, a unção que o homem de Deus carrega, só pode resolver alguma coisa na sua vida dependendo do perfil que você criou para este homem de Deus. Quem é o profeta Rubens Gomes na sua vida? Se você conseguir responder essa pergunta, então você saberá se o Deus do profeta Rubens Gomes pode resolver uma coisa ou não na sua vida. Alô? Alô? Se você conseguir responder quem é o profeta Rubens Gomes na sua vida, então você conseguirá saber se a tua causa ou a sua situação, o Deus do profeta Rubens Gomes pode resolver ou não resolver.
Alô? Alô? Porque o homem de Deus, ele é um altar que pode resolver uma situação na sua vida. Alô? Alô? Se você cria um perfil do homem de Deus e sabe dizer que o homem de Deus é um altar, então você começa a honrar o homem de Deus. Começa a recebê-lo na qualidade de homem de Deus. Você começa a submeter-se a esse homem de Deus. Você começa a obedecer as suas instruções. Alô? Amém. Alguém está me entender? Amém. Alguém está me entender? Amém.